Fala galera da Subclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. E hoje estou com um cara fera e vamos falar sobre layoutização, reposição e organização de loja. Ele é CEO da Ney Layout, um dos maiores especialistas em layoutização do Brasil. Já layoutizou mais de 400 lojas, olha só isso. Seja muito bem-vindo, Ney Layout. Fala galera, beleza? Obrigado pelo convite, a gente tá aqui para bater um papo legal. Gostei dessa frase aí, viu? Não é a falta de organização que lhe persegue, e sim o quê? Não é falta de tempo que lhe persegue, é a falta de organização. Essa frase fala tudo, né, Ney? Isso aí diz tudo, cara. Eu acho que isso aí, pra comerciante, pra quem é supermercadista, então, isso aí cai muito bem. Faz todo sentido. Faz todo sentido. No meu, atrás de minhas camisas, do pessoal que trabalha comigo, tem assim, ó, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Legal, né? Isso é muito bacana. É verdade, é verdade. Ô Ney, que satisfação te receber aqui, cara. De verdade mesmo, é um prazer imenso gravar esse podcast com você. É uma pessoa que eu venho acompanhando já há algum tempo, admiro o trabalho. E eu acredito que será um podcast aí que vai agregar na vida de muitas pessoas. E quero começar com uma pergunta aí, bem pertinente. Sempre começo os podcasts com essa pergunta. Quem é Ney Layout? É verdade, é verdade. Bom, primeiro quem agradece sou eu de estar aqui, né? É sempre legal a gente tá conversando sobre o supermercado, sobre a vivência dos supermercadistas. Sim. Acompanho também a história da Subclass, né? Que através de toda a live que vocês vêm fazendo, de todo o preparo, eu acho que isso é muito rico, principalmente para quem trabalha nessa área. Bom, quem é Ney Layout? Ney Layout, na verdade, começou no supermercado em 92. Não vou dizer minha idade aqui. 92? Eu sou de 90, né? Você é de 90? Sou de 90. Quando você nasceu, 2 anos depois, eu já estava em supermercado. Legal. Então, pronto. A gente entrou em supermercado como operador de caixa, né? Eu tinha 19 anos. Já disse minha idade aqui. E, cara, de lá para cá foram 18 anos lá. Muitas mudanças, muitas promoções. A gente trabalhou como caixa, foi repositor. Em Salvador? Em Salvador. Em Salvador. A gente trabalhou em Salvador. Em Salvador tinha 43 lojas. A gente entrou em uma rede lá chamada... Era Paz Mendonça na época, né? Paz Mendonça, sim. Já ouviu falar muito, né? Paz Mendonça. E depois de 2 anos, a Paz Mendonça passou pelo Fernafela, foi para a Unimar, depois foi adquirida pelo Bom Preço, que posteriormente foi adquirido também pelo Walmart. Então, assim, a gente foi se adequando a vários estilos de liderança, a vários estilos de trabalho, de gestão, né? E isso, na verdade, hoje eu descubro que foi muito bom. Naquele momento lá eu achava, poxa, de novo, vai mudar de novo, tal, mas foi um baita aprendizado, cara. Legal. E Ney Layout veio a nascer isso 18 anos depois, né? Eu digo que a gente ficou na faculdade 18 anos e depois aí botou a Ney Layout para funcionar, já baseado nesses 18 anos. E por que Ney Layout? Bom, meu nome, na verdade, é Gilson Ney. Eu duvido quem está nos ouvindo acertar o nome do Ney. Saberia seu nome? Acho que não. Você nunca se apresentou? Não, nunca. Pegou mesmo, Ney Layout. Ney Layout pegou. Eu vou te explicar por quê lá na frente. Meu nome é Gilson Ney, na verdade, né? Eu costumo dizer que meu nome, a depender da pessoa, quando me chama, eu já sei de onde me conhece. Sim. Se a pessoa falar Gilson Ney, eu digo, me conhece do Bom Preço. Uhum. Se me falar Gilcinho, eu digo, é lá do bairro onde eu moro. Legal. Se falar, Ney Layout, eu digo, me conhece da internet. Legal. Então, hoje meu nome conhecido na internet é Ney Layout, né? E por mais próximo lá do bairro é Gilson Ney mesmo, pessoal de futebol, pessoal de a vizinhança. E Ney Layout veio por conta de... Depois que eu saí do Walmart, que eu montei a empresa, era Ney Consultoria, né? E quando era Ney Consultoria, que a gente, né, tentou entrar nos supermercados, rapaz, se faltasse água, o cara me chamava. Me dizia, faltou água aqui, eu faço o quê? Comprei errado aqui. Eu digo, é só layout, viu? Aí o pessoal, não, é Ney do layout. Aí ficou Ney do layout. E até hoje aí Ney Layout. Eu só tirei o do e ficou Ney Layout. Legal. Entendeu? A história é mais ou menos essa aí. Bacana. E logo que você então saiu do grupo, você já entrou nesse universo de consultoria para o varejo. E aí, especificamente, layoutização. Não fazia mais nada dentro da loja. Bom, deixa eu contar um pouco a história do grupo, né? Do Walmart. Legal, do Bom Preço, voltar um pouquinho antes. Isso. Vai. Eu entrei em 92, como eu lhe disse, como operador de caixa,
A gente ficou uns 3 anos como operador de caixa, mas nesse período, no supermercado, quando não tem movimento, você acaba indo para reposição, acaba indo para conferência, para o depósito. E a gente que é do sexo masculino, operador, caixa, eu acho que os fiscais de caixa, os gerentes, não gostam de ver a gente lá no caixa, né? Sempre tirou, vem para cá, vem para cá. Então, tudo é como você vê as coisas. Ou você simplesmente sai, ou você diz, não, vou aprender coisa nova. E isso, eu sempre achava que... Eu não gostava de estar no caixa. Eu gostava... Meu nome era Tira-Fila, pra você ter uma ideia. Que modéstia, né? Eu gostava de sentar no caixa mesmo para ficar competindo indiretamente com o meu colega do lado. Que às vezes eu tinha uma loja que tinha uns 10 PDVs e tinha 3 homens. E coincidia dos 3 sentar, quando coincidia dos 3 sentar juntos, eu fazia com que o pessoal da fila do meu colega viesse para mim. Ó, que loucura, né? Legal. O que é gostar, a competição. Dizer, rapaz, o pessoal tá saindo sua fila e vindo para mim. E antes não era negócio de pi, não, era no dedo mesmo. Aqui, digitar sem olhar, pegar e tal, e digitando e tal. Então, isso fazia você realmente ter uma operação rápida, mas eu fazia aquilo para tirar a fila para sair do caixa. Para sair do caixa, para ir para reposição, para ficar conversando com o pessoal da reposição e trabalhando também e aprendendo, né? Sim. Porque eu costumo dizer que a única função de um supermercado que é... Para quem gosta de futebol é o seguinte, tempo de jogo, 45 minutos. Tempo de bola rolando, 38, 36. Pronto. Operador de caixa, tempo de jogo, 8 horas. Tempo de horas trabalhadas é próximo disso, 7 horas, 7 horas e meia. E você, como repositor, não. Você tinha a liberdade de ir no depósito, de sair um pouco ali do foco que é só da reposição, né? E caixa não, era caixa o tempo todo, porque o movimento lá era constante, era o tempo todo. Se você sentasse no caixa, da hora que você chega até a hora que você sai, você só pedia para ir no banheiro realmente se tivesse muito apertado. Então eu tinha isso em minha cabeça, então eu sempre queria estar saindo do caixa. Então se fosse para descarregar caminhão eu ia, se fosse para conferir eu ia, se fosse para ir para o depósito fazer qualquer coisa, para sair do caixa. Qualquer coisa, eu estava sempre, pode me chamar que eu vou. Legal. E você sempre foi muito curioso ou não? Rapaz, como eu lhe disse, em supermercado, eu já trabalhei em 3 perfis de loja, né? Lojas pequenas, loja média e loja grande. Então, o que lhe traz de uma loja pequena para uma loja média é quando você consegue entender todo o processo de loja pequena, na parte operacional. Você consegue ser caixa, você consegue ser repositor, você consegue ficar na recepção, você consegue ir para o depósito, você consegue ajudar a receber mercadoria. Então, a loja começa a ficar pequena para você. O pessoal começa ou lhe promove ou lhe manda para uma loja maior. Então, eu digo que a curiosidade não foi a necessidade, mas de estar aprendendo, de estar tirando férias de um, de estar tirando férias de outro. Foram 18 anos, né? Então, muita história. Depois que eu saí de caixa, eu fui fiscal de caixa também, tirava férias de fiscal de caixa, tirava férias do caixa geral, a menina que trabalhava no caixa geral e tal. Então, depois de uns 3 anos, teve a oportunidade de ir para repositor. Eu saí do caixa, fui para repositor. Eu me sentia promovido. Eu digo, não, agora eu sou repositor, né? Saí do caixa, agora eu sou repositor. E aí você começa a tomar conta de uma sessão. Você tomava conta de uma sessão, aí você era promovido quando você disse, agora eu tomo conta de 2 sessões e tal. Então isso sempre, eu entendia isso, que era sempre um aprendizado. Eu sempre me achava que, poxa, eu entendo pouco de perfumaria. O que é que eu tenho que fazer? Entender mais de perfumaria. E eu não tinha problema algum de chegar para o mundo da perfumaria e dizer, como é que você separa essa sessão? Eu acho perfumaria chato e tal. Então, na verdade, a gente quebrava paradigma, né? Aquele, às vezes, o que você vê que é um problema, na verdade, se você se afasta dele, você não vai entender nada sobre ele. Sim. Então, se você perguntar quem é de cereais, ele não quer entender nada de perfumaria, porque não casa, cereais é peso, é giro rápido. E perfumaria não, é uma coisa mais delicada, é uma coisa mais estratégica. Então, não casa quem trabalha nos cereais, trabalhar em perfumaria. E como eu trabalhava em uma loja menor, o bom preço é trabalhar por formato. Hiper, super e mini. Então, você quando trabalhava na mini e você ia para super, é como se você tivesse sido promovido para uma loja maior. Era assim que você se sentia. Então, de operador de CPD, depois de repositor, fui para operador de CPD. Cara, aí foi a grande sacada que eu acho nesses 18 anos que eu tive. Foi ter trabalhado com números. Hoje você vai ver nas redes sociais, eu falo muito números, números e números. Porque é o que lhe norteia onde é que você está bom e onde é que você precisa melhorar. Sim. Porque lá você vê realmente, você tira todos os relatórios, você sabe qual setor não está muito bem, você sabe qual é o setor que está bom, você sabe qual é o operador de caixa que realmente é produtiva,
Você sabe qual a seção está dentro da métrica, qual a seção está fora, quanto é que o açougue está quebrando, quanto é que o horti está quebrando. Ó, eu sabia disso tudo sem ser líder de seção, trabalhando no CPD. Legal. Porque todas as informações passavam no CPD. Era quem abria a loja, era quem fechava a loja, era quem botava o preço, né? Quem dava carga nos preços, era quem tirava todos os relatórios para os gerentes olharem. Então, assim, antes de ir para o gerente, eu olhava. Sim. Eu dizia o que era que ele estava olhando e começava a ver os números. Quanto Já a loja começou vendeu, a entender ali. Começou a entender. Isso é curioso. É uma qualidade, viu? Muito boa, porque quando a gente tem essa curiosidade, a gente começa a buscar as coisas. Eu quero entender, eu quero aprender, né? E isso estimula muito o nosso desenvolvimento. Isso é muito bom. Eu acho que isso é a grande sacada, né? Eu acho que você tem que saber o que você está fazendo, né? Eu acho que... Eu costumo dizer o seguinte, não seja um controle remoto. Sim. Controle remoto é se aperta aqui que dá isso, se aperta ali que dá isso. Não. Saiba por que está dando esse resultado. Hoje fica mais fácil eu entender que a minha virada de chave foi ter passado pelo CPD. Sim. Mas hoje a maioria das empresas tem um sistema. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, ó. As pessoas não usam 5% do que o sistema oferece. Provavelmente não. 5%, cara. E elas não são cobradas isso. Você, ó, que é gestor de loja aí, ó, cobra o seu líder os números. Passa para ele quanto é que a loja tem que vender. Eu não vou dizer nem quanto vendeu, porque para mim quanto vender é o básico. Sim. É saber quanto precisa vender, não é no mês não, é no dia seguinte. Entendeu? Agora, claro, eu tenho toda essa audácia, eu falo desta maneira porque eu vim da escola de CPD, de números, né? Então, quando eu saí de operador de CPD, que fui ser encarregado, modéstia à parte, eu era um dos encarregados que realmente tinha os números na ponta da língua. Já conhecia, sabia. Já sabia. Já tinha familiaridade, perfeito, né? Perfeito. Legal. Perfeito. Existe muito gerente, né? Gestor de loja que fica muito na operação ainda, né? E aí ele acaba não dando valor para os números. Ele fica mais preocupado ali em fazer muitas coisas manuais que ele poderia estar delegando, né? E esquece um pouquinho dos números. Trazer esse assunto que você está falando é muito importante, né? De entender o resultado da loja, né? De entender a margem, de entender o quanto que cada departamento tem que trazer de resultado. Isso é bacana. Mas assim, depende com quem você está falando, né, Luciano? Hoje, a gente pode estar aqui falando com loja de 100 metros quadrados, mas loja de 5 mil metros quadrados. Mas a gestão, cara, é a mesma. Sim. Eu acho que você tem que partir do princípio seguinte, eu tenho que saber onde eu estou. E eu tenho que cobrar o meu operacional onde eu quero chegar. E não tem outra fórmula se você não estiver falando de números. Sim. Você não pode falar só do operacional. E quando você tem um gerente que ele realmente é muito operacional, que eu vou dizer que é a grande maioria, eles são promovidos. Nem todas as lojas têm um CPD como eu tive. Sim. Eu acho que eu tive uma oportunidade, né? Talvez se eu tivesse passado por lojas que não tivessem uma área de CPD, se eu não tivesse passado pelo CPD de uma loja, eu também tivesse a mesma dificuldade hoje de botar em minha cabeça que eu tenho que saber de números. Talvez eu botasse em minha cabeça que eu tenho que fazer a loja vender. Então, o problema às vezes não está em mim, não está no gerente. Está no líder do gerente. Está no cara que diz assim, qual é a gestão que ele quer para a loja dele. Porque às vezes tem muitos donos de loja, muitos gestores, que têm dificuldade de passar os números da loja para o gerente. Sim, isso é verdade. Então, o problema, o cara nunca vai ter os números de loja, o cara nunca vai saber realmente fazer a operação de loja com os números, porque os números não chegam até ele. Então, o problema deixa de ser dele e passa a ser da gestão. Sim. Então, acho que a gente tem que conscientizar primeiro os gestores de lojas, os donos de lojas, que ele só pode ter essa dinâmica de cobrança mesmo, de saber quando ele começar a passar os números para os seus líderes. Não passa para todo mundo. Escolhe um líder. Só tem um líder. Chama ele, conversa, diz, a partir de agora você vai estar ciente quanto a gente vende e quanto é que a gente precisa vender o mês que vem. Entendeu? Então, a partir desse princípio que a gente pegou o gestor de loja, é ele que faz a transformação com os líderes, né? A gente não pode dar um recado para o líder se o gestor trava. Você está me entendendo, né? Legal, muito bem colocado a sua visão. Mas é isso mesmo. E aí, por exemplo, você deu uma ideia aí do conscientizar o dono para ele começar a passar os números para o líder. Sim. Né? Para o gerente ali e tal. O que mais você poderia gerar de insights, de dica do dono para o gerente começar ali na questão de, por exemplo, acompanhar melhor os processos com a sua experiência? Bora lá. Tá mudando muito os supermercadistas hoje, né? Eu sou da época que, quando eu trabalhava no Walmart, no Bom Preço, eu chamava os supermercadistas de varejinho.
Eu digo, cara, os varejistas estão tomando nosso cliente, eles não sabem trabalhar. E era assim que a gente dizia, que botava mercadoria de qualquer jeito, colocava produto vencido. Pessoal, eu estou falando coisa de 15, 20 anos atrás. E deu um salto os supermercadistas. Cara, os supermercadistas evoluiu muito. Onde a gente estava tendo essa conversa para falar sobre varejo e sobre mercados menores de 100 metros a 1.000 metros quadrados. Eles não tinham esse tato, eles aprendiam com eles mesmos. Eles iam para a Ceasa, eles pegavam desde a época que a caixa de tomate era de madeira, de descarregar, de botar lá, de botar para vender. O negócio era para fazer, vamos dizer assim, de qualquer jeito que dava certo. E deu certo. Deu certo durante um tempo. Só que o mundo muda, né? As coisas mudam. Hoje quem contrata tipo nail out é o filho do dono, porque vê pela internet, sabe da importância da layoutização. Mas imagine hoje eu chegar para um dono de mercado que tenha 50, 60, 70 anos, que é um pouco, né, conservador, e para você apresentar as coisas a ele, você tem que ir com cautela. Sim. Tem vários tipos de donos de mercado e você tem que se adequar àquele. Às vezes você pode dar o recado certo de uma maneira errada. Você acaba perdendo o cliente. Então, você tem que dar o recado certo da maneira que o cliente entenda que aquilo ali é benéfico para ele. Mas o bom disso tudo é que eles estão dando ouvido a isso. E antes nem davam. Eu sou da época que eu ia apresentar o serviço e disse que aí quer roubar a gente. E era assim mesmo. Dizia, não. Porque esses caras já foram muito lesados por prestadores de serviço. Concordo. Então, hoje, eles estão mais abertos. Com isso, eles estão mais atentos. Eu acho que a internet veio aí para ajudar e ajuda pra caramba. O filho hoje tem mais autonomia de dizer, pai, o caminho é esse, é esse, é esse. Então, isso só veio a agregar, só veio a ajudar todo o processo de sistema, todo o processo de layoutização, todo o processo desse boom que está dando na internet, na área supermercadista. Sim. As informações estão mais disponíveis, né? Está mais fácil o acesso. Muito mais fácil o acesso. Isso muda muito, ajuda muito. Muito. Hoje eu tenho mais liberdade de chegar para o dono de loja e perguntar, tá vendendo quanto? Sim. Você vendeu quanto no mês de julho? Cara, 2 anos, 3 anos atrás, eu não tinha. Era um paradigma. Se eu falasse, tá vendendo quanto? Quer entrar em minha semana? Tinha esse problema. Sim. Como eu sou de Salvador, em Salvador os pessoal estão se juntando a redes. Uhum. E o processo de redes é muito importante, porque o problema de um deixa de ser o problema do outro. Porque o cara já sabe o atalho, para você não ter aquele problema, ou então para resolver aquele problema. Então, os supermercadistas hoje não são mais só. Antes ele era cada um para um lado. O cara, seu Zé ali, seu Joaquim aqui, seu fulano aqui, cada um administrava de uma forma. Hoje você conversa com um supermercadista, ele sabe quanto é que tem que vender, qual a margem que ele tem que ter. Então, pelo menos, ele começa a se adequar realmente aos números. Olha, eu voltando para os números. Os números norteiam tudo. Você perguntou o que eu diria ao supermercadista, ao gestor de loja, para o gerente. Às vezes ele contrata um bom gerente e não dá a ferramenta e quer que o cara dê resultado. O cara que veio de uma loja grande, tipo Walmart, Carrefour, uma rede, ele está acostumado já com o processo de números. Uhum. E às vezes a gente traz ele para o supermercado, acha que fez uma grande contratação. E fez. Só que quando ele chega no mercado menor, ele não tem o que ele tinha lá. Sim. Que era números e ele era cobrado. Às vezes a gente só contrata esse cara, bota ele na nossa loja e quer que ele dê resultado. Mas a gente não faz um checklist com ele, não dá uma volta com ele na loja, aquele que ele era acostumado. Não dizia, sua quebra hoje de Horti está 7%, daqui para o final do mês tem que estar em 5%, sua meta é 5%. Porque ele às vezes não sabe cobrar, ele não tem esses números em mão. Então assim, pode ser bom como for o profissional, mas ele só vai lhe dar algo mais se ele for cobrado. Se você deixar ele à vontade, ele vai dar ali o básico e achando que está dando o suficiente. E a gente, por outro lado, que está na gestão, não está satisfeito com o que ele está dando, mas também, às vezes, a gente não sabe cobrar o que a gente quer. Sim. Entendeu? Acaba aceitando ali, ficando por isso mesmo. E até frustrado. E até frustrado. Eu trouxe o cara do Walmart, pago caro e não dá resultado. A minha loja está a mesma coisa. Mas quando você vai ver, o problema está na cobrança. Sim. Entendeu? O problema está na cobrança de assinar clareza, né? Dizer, senta aqui. Venha ver onde você está e agora eu vou lhe dizer onde é que eu quero chegar. Você aqui tem que se pagar e... Bora lá, o que é que eu espero de você? Então, falta essa clareza para o cara se sentir motivado, se sentir provocado, né? Porque nas empresas grandes, nós somos provocados e o tempo todo. A bater resultado, a dar a meta. Não é meta mensal não, viu? É meta diária. Então, aí está a grande diferença às vezes. Você contrata bem, mas
cobra mal. E essa errado. cobrança estimula, né? Desafiava você ali, desafiava os gestores ali, os gerentes, para estar sempre dando mais resultado, buscando problemas, para resolver problemas. Como é que era o seu dia a dia dentro do grupo? Bora lá. Eu já vou me colocar como líder, como encarregado de Horti. Sim. E assim que eu saí do CPD, eu fui ser encarregado de Horti, né? Legal. Encarregado de Horti é cheio de números, né? Você tem que bater venda, você tem que bater quebra, e quebra com venda no Horti... você tem que ser mesmo perito, saber realmente o quanto você tem que ser bom na compra. A gente aprende lá que para você vender bem, você tem que comprar excelente, né? Você tem que ser melhor na compra, porque a venda acontece. E você ter parâmetro, né? Qual parâmetro? Na segunda semana do mês de junho, vamos dizer, você abriu a loja agora, você não vai ter parâmetro. Se você abriu a loja agora, em junho, quanto é que eu compro de Horti? Então você vai fazer uma aposta, aí sim aposta. Você não pode estar apostando o tempo todo. Você não pode ter 3 anos de supermercado e continuar apostando na compra. A partir de 1 ano de supermercado, você já tem que ter parâmetro. Em janeiro do ano... A gente está em julho, né? Em julho do ano passado, eu vendi 100 mil no Horti. Aí você já começa a cortar isso. Desses 100 mil, quanto eu vendi de frutas? Vamos embora lá. 30 mil. Quanto eu vendi na parte de verduras e legumes? 70 mil. Pronto. De frutas aqui, o que foi que eu mais vendi? Pronto. Os cítricos. Quem são os cítricos? Laranja, abacaxi, limão, pronto. Esse daqui é quem é meu carro-chefe em frutas. Quem é meu carro-chefe em legumes e verduras? É batata lisa, é tomate, pronto. Dessa quantidade que eu vendo. Então, você está entendendo como tudo está indo para os números? Sim. E isso também vai para quebra. O que é que eu mais quebro hoje? Se eu estou quebrando hoje 10%, o que é que está levando esse número alto da minha quebra? É frutas? Não. É verduras? É dentro de verdura o que? É tomate. Opa, eu joguei 10 caixas de tomate fora durante um mês. O problema está onde aí? Comprando excessivamente. Pronto. Você entendeu como lhe norteia? E lá é assim, você começa a ser norteado porque você vai responder o seu resultado para alguém. Se você não tiver a quem você responder o teu resultado, você talvez não tenha muita preocupação. Concordo. Mas como eu era encarregado de Horti e eu participava de uma loja que tinha 40, eu participava de uma rede que tinha 43 lojas. Dentro dessas 43 lojas, eu tinha um distrital. O que é um distrital? Distrital é um gerente que toma conta, vamos supor, de 10 lojas. Eu era encarregado, eu tinha um gerente de loja, mas eu tinha um gerente do meu gerente. Que legal. Então, meu gerente me cobrava para ele não ser cobrado. E o meu distrital me cobrava porque ele também tinha um gerente, um gerente regional. Sim. Entendeu? E a gente tinha os números. Eu tinha que vender sempre mais do que o ano passado, porque não é mês com outro, é ano com ano. Acima da inflação e botava lá o ganho, vamos dizer, 5%. Se a inflação desse 10%, eu tinha que vender 15% a mais do que o ano passado. E eu tinha que quebrar sempre 5%. A tolerância era 5%. E na minha loja, eu já vendia 300 mil só no Horti. Minha loja vendia 3 milhões. E o Horti vendia 300 mil. 10% da venda. E em um determinado mês, eu quebrei 30 mil. 30 mil é 10% da minha venda, que é 1% da venda geral da loja. E isso eu sou chamado para explicar porque eu quebrei 10%. Eu quebrei o dobro do que o que tinha que quebrar. E eu não era chamado assim na sala, não. Eu era chamado, na verdade, tinha uma reunião que era mensal para mostrar a demonstração de resultado. E lá na sala tinha todo mundo que deu bom resultado e quem deu ruim. E você era exposto, na verdade. Você estava no auditório e o diretor não era nem o gerente. O diretor da loja estava lá e chamava o gerente para explicar. E o gerente da loja tinha que explicar. Só que o gerente da minha loja disse assim, quem der resultado ruim, quem vai lá para frente explicar, é quem deu resultado ruim. Eu só vou lá para frente para falar o que é bom da minha loja. O que é ruim, quem vai é o encarregado. Cara, e foi no mês que eu dei 10% de quebra. Muito ruim. E meu diretor bota os números assim, ó, como está essa TV aqui, bota no telão lá, o resultado das 10 lojas, bons e ruins. E ele chegava e dizia assim, loja 25, que era uma loja que eu trabalhava, né, por número. Gilson Ney tá aí? Não, ele chamava o gerente. Eu vou dizer um nome aqui. Márcio tá aí? Tá. E vem aqui explicar, Márcio, porque você quebrou 10% do seu Horti. Olha aí. Aí, Márcio, não, meu encarregado tá aqui, ele vai aí explicar. Aí eu tinha que levantar, vim aqui, tinha mais de 60 pessoas na sala
e os números lá, e eu ter que explicar porque ele dizia assim, explica a seus colegas como foi que você fez para jogar um carro zero no lixo. Nossa. Um carro naquela época era 30 mil, um carro popular. E eu quebrei exatamente 30 mil. Então eu tinha que ir lá para frente. Que pressão, hein? Não, cara, era bullying. A gente hoje fala de bullying, né? Gente, é bullying não, ou era assim mesmo. Você era cobrado dessa maneira. Então isso lhe forçava a você ter um entendimento do seu resultado. Sim. E não cometer o mesmo erro, E né? não cometer o mesmo erro. De forma alguma ali, né? Resolver esse problema. E aí eu chegava lá e dizia assim, não, é porque esse mês choveu, aí para. E você não podia chegar lá e falar qualquer coisa não, cara. Você tinha que convencer ele, entendeu? Porque assim, ó, ele tinha um parâmetro demais do restante das lojas que não deu um resultado ruim como eu dei. Então ele dizia, vem aqui na frente dizer como você jogou um carro fora e tal. Ele dizia, não, você quebrou 10, eu vou chamar alguém aqui que quebrou 3 e que vende a mesma coisa que você. Aí o cara vinha explicar por que ele vendeu. Ele quebrou só 3. Ele quebrou só 3 e já viu aquele dizia assim, anda igual jogador? Era assim que o cara que deu bom resultado vinha todo, né? Todo mundo olhando e eu lá com cara feia, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu já falei isso em alguns momentos, mas você tinha que estar com os resultados na ponta da língua, porque você tinha que conhecer do seu setor. Você tinha que saber onde você estava errando. E pode ter certeza que eu não queria estar no mês seguinte ali justificando de novo. Porque você não ficava 3 meses justificando. Sim. É motivo de demissão. Sim. E você se sentia realmente pressionado com o resultado. E eu acho que isso falta, às vezes, não dessa maneira, porque realmente é uma maneira muito severa, né? Tal. Ou talvez não, ou talvez o mundo de resultado seja esse, né? Mas pode ser nem 8 nem 80. Pode ser uma coisa mais branda, pode ser uma coisa realmente de ter alguém dizer assim, ó, deixa eu pegar teu pedido aqui, vou ver onde é que você está errando. Né? E às vezes eu acho que em algum momento pudesse ter faltado isso. Mas a gente tinha todas as ferramentas. Uma delas, o sistema. Sim. Então o sistema lhe dizia onde você estava errando. E aí fazia você realmente, antes de fazer o pedido, fazer um pedido um pouco mais com cautela, ter mais tempo para o pedido, não fazer o pedido correndo. Às vezes, um dos problemas que a gente identificou é que eu esperava 10 minutos para o pedido, porque se você não fizesse o pedido via sistema, encerrava ali, seu pedido não era entregue. Então, eu fazia o pedido mais cedo e aí foi realmente contornando até você foi se ajustando ali para começar a dar os melhores resultados. Você tem que se ajustar, cara. Legal, Ney. Senão o resultado lhe cobra. Vocês tinham variável em cima do resultado? Vamos supor, a meta era 5, você entregava lá 5, entregava 4. Você tinha alguma variável, alguma bonificação referente a isso ou não? Como é que era o jogo? A bonificação era essa cobrança aí que você tinha. Você tinha que dar o resultado, porque seus colegas davam. Entendi. E então você tinha um norte. Os números é aquele norte. Você tem que bater aquilo e bater a venda, né? Você tinha uma meta. Você tinha meta para tudo. Meta de energia, meta de água, meta de quebra, meta de venda. Entendeu? Então você era movido a bater metas. Perfeito. Uma pergunta. Como que você era instruído a bater a meta de venda? Ação, promoção? Como é que era feito isso daí? Como é que você funcionava na prática? Não, na prática, na verdade, a gente já sabia quanto tinha que vender no mês. E o que é a venda do mês? O que é uma meta mensal? É a soma das metas diárias. Perfeito. Então, assim, a meta mensal é isso. Então, assim, se eu estou até o dia 10 eu tenho que ter lá X% da minha venda do mês. Se eu não tivesse, aí eu fazia uma ação. Qual ação eu fazia? Pegava um ponto extra dentro da mercearia. Porque, assim, hoje essas lojas que tem um encarregado para mercearia, um encarregado portinho, um encarregado de perecíveis, a gente adota aquela área ali e não deixa ninguém colocar nada ali, não. Não, essa área aqui é minha. Então, em vez de você botar cerveja aqui, já que era hortinha, eu vou botar laranja. Eu vou botar uma mesa de ovos. Então, hoje, eu costumo dizer que os gerentes de loja hoje são muito merceeiro. O que é merceeiro? Ele veio da mercearia. Ele é o cara que veio da mercearia, ele anda muito na frente de caixa, ele é muito preocupado com a mercearia. Enquanto eu estou falando, há 10 anos atrás a gente já sabia que o perecíveis era quem realmente fidelizava o cliente. Olha aí. Minha esposa, ela vai em um supermercado pelo hortifruti. Quando ela vai em um mercado, ela não diz, a fachada é bonita, tem uma mercearia boa. Não, ela diz, eu vou ali porque o hortifruti dali é bom. Então, se você tem um hortifruti bom, um açougue bom, uma padaria, fideliza o cliente. Com certeza, né? Entendeu? Então, e os nossos gerentes, os nossos encarregados, são merceeiros. Vieram da mercearia. Poucos gerentes de loja hoje, ele é perito em perecíveis. Ele é bom no perecíveis.
Ou ainda pior, ele coloca o tempo dele 70% na mercearia e vai no perecíveis 30%. Onde o perecíveis representa quase que a métrica entre 50% a 55% da venda da loja. Sim. Vamos dizer que a gente vende 1 milhão. Eu estou falando de uma loja que vende 1 milhão. Então, 50 mil está no perecíveis. Quem são os perecíveis? O horti, a padaria, o açougue, o congelado, os frios, todo esse é perecíveis. Mas eu tenho um gerente de minha loja que se dedica aos perecíveis 30% do tempo dele. E eu, como gestor dele, acho normal. Aí eu pergunto a muitos donos de... Claro que não é todo... né? São todas as lojas assim. Mas isso é a maioria, porque visitar a loja é comigo mesmo, né? E tem gerente de loja que não entra no açougue. Que ele dá a confiança 100% ao açougueiro. Mas eu faço um desafio. Vá no seu açougue agora ou depois. E veja lá se não tem uma vassoura com cabo de madeira. Não pode. Então a vassoura, ela tem que ter... O cabo da vassoura tem que ser de alumínio. Mas às vezes nenhum gestor sabe disso. E às vezes a gente confia 100% no açougueiro só em estar cortando. Mas e os processos? Como está a lixeira lá do açougue nesse momento? É aquela de pedal? É aquela que você aperta, levanta, está com um saco de lixo lá 80% cheio, já pode tirar. Está limpo por dentro. A higienização, né, do ambiente. Os aventais do açougueiro. Açougueiro, às vezes, alguns açougueiros acham que quanto mais sujo ele tiver, mais mostra que está trabalhando, né? Não é bem assim. Enquanto já tem loja que hoje tem assim, hoje é que dia? Hoje, terça. Hoje é terça. Na camisa do cara do açougue tem assim, terça. Quarta. Quinta. Legal. Então, o cliente que está comprando naquele açougue, ele tem a percepção de que é um açougue, que é aciado, que é limpo, porque as camisas são trocadas todos os dias. Uhum. Essa é uma das estratégias também, né? Que diz que não é pelo amor, vai ser pela dor. Então, a partir de hoje, você tem que vir com uma camisa por dia. Mas isso, na verdade, não é um todo. O que eu estou comentando aqui é o seguinte, que a partir do momento que o gerente começa a visitar mais o açougue, pode ter certeza que o açougue vai dar um retorno melhor a ele. Sim. Na limpeza, vai estar mais acessível. Porque a gente não pode ser surpreendido com a visita da vigilância sanitária. E às vezes a gente diz, rapaz, a vigilância sanitária chegou aqui e encontrou muito erro. Mas na verdade o erro não foi de hoje. O erro foi de sempre. É um filme, não é uma foto. É um filme. Isso sempre foi acontecendo e a gente não se apegou a isso, não ficou atento a isso. O gerente não ia, porque confiava no açougueiro, e o gestor também não cobrava do gerente isso. Sabe como é que a gente mata isso? Checklist. Cara, você tem um checklist gerencial, o gerente vai dizer todas as áreas que ele foi todos os dias. Mas não adianta ele ter esse checklist e ele mesmo fazer e o superior dele não supervisionar. Não tem acompanhamento, não vai resolver. E acompanhamento resolve tudo. Resolve resultado, resolve números, resolve tudo. Acompanhamento. O gerente tem que ser acompanhado. E é bom para ele que ele aprende. Ele começa a ser provocado naquilo. Sair na zona de conforto ali. Sim. Né? Isso é muito importante, né? Sim. A operação de loja é muito dinâmica. E você gosta muito de operação, né? Eu amo operação. A gente nem entrou em layoutização, a gente está em operação de loja. Checklist, açougue, quebras de horti, compra. É verdade. Legal. Na verdade, foi minha vivência, né? Foram 18 anos lá, né? 18 anos dentro de um supermercado, né? Trabalhando em várias funções. E isso, na verdade, a gente internaliza, né? A gente hoje fala de layout e tal. Layout, na verdade, veio depois da operação. Primeiro veio a operação, depois veio o layout. Olha aí. Então, a gente era muito cobrado pela operação de loja. Não adianta você entregar um layout bom se você não vai dar manutenção. Sim. Se sua equipe não está preparada para mudar. E o que eu digo, primeiro passo, prepara a equipe. Não adianta nada. Você vai lá, cria um layout bonito, a loja ficou linda, mas não consegue dar manutenção, dar continuidade naquilo. Em 1-2 meses já desandou tudo. Já volta o que era antes. Eu costumo dizer assim, o meu trabalho é fazer com que isso não volte o que era antes. Perfeito. Né? E como que é feito esse processo? Pronto. Eu digo aos meus clientes o seguinte, cara, meu sucesso é o teu. E eu não consigo fazer só layout. Eu costumo dizer assim, não é só layout. Não adianta, cara, eu ir para a loja do cliente, fazer o layout e ver que ele tem vários problemas básicos. Uhum. Né? Então, assim, você tem que ter um jeito de falar, você tem que... Ou então até entrar com mais força. Você vai dependendo de como está sendo o processo lá. E você vai dizer,
eu chamo o gerente. Uma das estratégias que eu uso é o seguinte: o dono da loja já me contratou. Pronto. Eu não preciso mais ficar mostrando as coisas aos donos da loja. Eu tenho que chamar o gerente para o meu lado. E o gerente, quando eu conquisto o gerente, eu aí conquisto a operação, que é o repositor. Eu faço todo mundo, a ideia é fazer com que todo mundo participe do layout, que todo mundo entenda. Por quê? O promotor depois vem e vai questionar porque o produto dele está lá embaixo. E se o repositor e o gerente não for treinado a entender porque o produto dele está lá embaixo, o promotor vai se zangar, vai dizer, quem botou meu produto aqui embaixo? Não, está errado, e o cara vai acreditar que está errado. Mas quando ele entende, não, seu produto está aqui embaixo porque ele é um produto de alto giro, tem um menor preço, por isso que ele está aqui embaixo. Você faz o layout e treina o operacional para defender o layout. Legal. Então a ideia é o layout se perpetuar por mais tempo. E se mudar, que mude para melhor. Porque, como eu mesmo digo, nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então a gente não tem vaidade alguma. As coisas podem ser mudadas, mas desde que seja para melhor. Sim. Mudar para o pior, às vezes a gente não aceita, não. Viu? Legal. Então, o primeiro passo é conscientizar a equipe, sim, treinar o time ali, engajar eles no que é a layoutização, para eles dar manutenção e isso dar continuidade, né? Senão é um serviço que você vai lá, executa e depois de um tempo morre, né? Não tem continuidade. Como que é para você vender o layout? Como que hoje, né, muitos supermercados já estão com a mente aberta, já entendeu a importância, mas muitos ainda não. E como que você vende o layout? Como que você mostra para ele a importância da layoutização? E o que isso vai gerar de retorno para ele? Já foi complicado, viu? Já foi difícil vender layout. Hoje está muito mais fácil. Antes eu tinha primeiro explicar ele, eu mostrava muitas fotos. Eu primeiro, uma das estratégias, eu não ia com notebook. Porque o supermercadista de lojas menores sempre acha que quando você chega no notebook, você quer... Né? Ele não lhe via com bons olhos. Então eu chegava mesmo com álbum, mostrando, vai ficar assim. Legal. Vai ficar assim e tal. Um antes e um depois. Um antes e um depois. Aí ele começava a olhar assim, ou então por ele ter passado por alguma loja que ele já viu, foi você que fez, aí, né? Então o negócio era mais lento. Uma das coisas que mudou muito foi, como foi a internet... Eu acho que para dentro do supermercado foi o Leandro Rosada. Sim. Eu até comentei com você aqui em off que sim, uma coisa era antes dele e outra é o depois. E depois do Leandro vieram vários outros, né? Teve um papel importante. Isso, muito importante. Tem mesmo. Porque acordou o supermercadista e até para o filho do dono mostrar o dono como é a mudança, só é apresentar, ó, já abre já no Instagram ou na rede social aqui, ó, tá vendo? Veja isso e tal. E vai conquistando aos poucos, né? Os donos, os mais jovens já se pega assim automaticamente, rápido. Então hoje, quando eu vou no mercado, é outra história. O cara já se diz, ó, sou aluno do Leandro, sou aluno de tal, eu já conheço isso, ó, minha loja está precisando mudar. Então ele já chega com a solução até. Eu sei que eu não estou bom nisso aqui, e aí como é que faz isso? Então, para esse mesmo cara, que eu não perguntava quanto ele vendia, hoje eu já pergunto. E ele já responde tranquilamente. Ele já responde tranquilamente. Legal. Porque ele já sabe que isso faz parte do processo. Então, hoje, vender o layout está mais fácil do que antes. Mas, como qualquer coisa, eu acho que a evolução, o sistema veio aí para evoluir mesmo, né? E a gente tem que entrar na onda da evolução. Com certeza. E, então, hoje está mais claro para mim. Ele diz, não, acerte com o meu gerente, conversa com o meu gerente lá sobre as mudanças. Aí a gente faz um planograma para ele, né? Mostra ele como é que vai ficar, discute com ele o que é que ele acha. A gente tenta fazer com que ele entenda do processo antes de fazer. Hoje a gente já faz projetos, quando é de lojas... Em outros estados, a gente pede as medidas da loja, já mostra para ele mais ou menos. A gente agora faz até layout de equipamento. Legal, onde vai ficar a ilha, onde vai ficar o açougue, onde vai ficar a linha de produtos naturais, porque hoje eles querem também produtos naturais dentro da loja. Ou a evolução, né? Sim. E aí fica mais fácil. Quando a gente mostra ele o layout de equipamento, aí fica mais fácil agora você dizer, agora é o layout de produtos. Entendeu? Porque ele começa a enxergar como é que a loja dele vai ficar. E, cara, eu vou lhe dizer uma coisa. As lojas de 200 metros quadrados hoje, de 300, que o vendedor não fazia um layout para ele, não fazia não fazia um projeto para ele. Quando ele vê aquele projeto, planta baixa, em 3D, a fachada da loja dele, onde vai ficar o açougue, cara, ele pega aquilo ali, mostra a família, mostra a mãe, ó, vai ficar assim, tal. Então, na verdade, ele está vendendo o meu layout indiretamente, porque aquilo ali é só o projeto. Então fica mais fácil ele chegar e dizer assim, não, vem layout para aqui,
Geralmente o pessoal diz assim, é caro, mas vale a pena. E fica mais fácil o poder do convencimento. Porque ele começa a entender que você está dando você está dando a ele um tratamento de loja grande. Acabou esse negócio de projetar só loja grande, loja de 1.000 metros, loja de 2.000 metros. Não. A gente dá o mesmo tratamento à loja de 100 metros, de 200 metros, de 300 metros. Legal, então, né? Faz com que ele se sinta grande. Sim. Entendeu? Você consegue, tipo assim, você tem algum dado, alguma informação referente a isso, da loja antes de iniciar o trabalho e depois o quanto que isso impactou no faturamento? Bom, sim. Seria fácil dizer aqui que a gente já fez lojas que cresceu 40%, 50%, 60%. Mas é um conjunto. Sim. Não é só o layout. Sim. O dono investiu em equipamento, o dono investiu na fachada, o dono mudou o piso, o dono aumentou a loja. Entendeu? Então, assim, houve um conjunto de mudanças que fez a loja sair de um faturamento de 300 e até para 1 milhão, para 700 mil. O cara aumentou. Então, a gente já foi para a loja que realmente já tem uma venda no teto, uma loja que já está vendendo o máximo que ela poderia vender, e a gente conseguir melhorar a categoria. Consegue melhorar na loja dele uma seção que estava vendendo menos, fazer ela vender mais. Porque tem muitos, a maioria dos donos do mercado conhece muito do seu mercado. E ele realmente já tem a percepção do que melhorar que vai ficar bom. Então, ele já nos ajuda aí. Essa seção não está legal, essa aqui estou vendendo um pouco. Então, ele já chega diagnosticando onde pode melhorar. E a gente diz, beleza. Então, quando a gente entra na seção e a gente aí vê, ó, isso aqui, essa frente está pequena, ele tem pouca variedade de mix aqui, vamos embora melhorar isso. Então, a gente aí começa a redesenhar a seção dele, mas muito com base do que ele falou. E muito com base porque ele é um cliente que olha relatórios. E ele aí sabe que está abaixo da métrica em uma determinada seção e às vezes é onde está a seção. Você diz, ó, sua seção de bebidas está aqui. Se a gente tirar ela daqui e colocar logo no início, não vai impactar muito no produto que vai sair daqui. Porque o produto que vai sair daqui é commodity, então é um produto de margem baixa, é um produto que o cliente vai atrás. Então, a gente traz essa seção para cá e leva essa para o fundo de loja, que vai ficar aqui perto de extrato, tipo a mercearia salgada, cereais, extrato, massa. Então, o cliente vem atrás e aqui vai fortalecer, porque 100% do seu cliente vai entrar aqui. Legal. Então, você olha o fluxo do cliente e tal. Então, você já faz um trabalho junto com ele, em cima do que ele pensa, em cima dos dados, dos números, e aí você vai mexendo com base nesse norte, né, que você já tem. Legal. Enquanto tem lojas que você vai também que o cara não tem norte nenhum. Aí nessa loja, para dar para subir o faturamento é mais fácil, né? Mas aí é mais por deficiência de como estava a loja. Sim, como tinha muitos erros ali, quando você mexe dá uma diferença muito grande. Dá. Que legal. E a gente ainda provoca ele para outras coisas, né? Você diz, ó, coloca aqui dá uma melhorada aqui, compra um mini porta-pallet, bora botar cerveja, eu tô vendo que suas cervejas estão muito espalhadas, bora colocar em um lugar só. Então a gente consegue também que ele faça um pouco de investimento e realmente o resultado vai ser maior ainda do que só o layout, entendeu? Perfeito. Você chega a entrar no detalhe, por exemplo, vamos supor que você tem um produto lá que está performando baixo, muito baixo, e não faz sentido ter ele dentro da loja. Você chega a fazer esse tipo de análise e sugerir para ele retirar também? Uma gestão de categoria ali. Sim. Legal. Às vezes a loja do cara é pequena e ele tem mix de loja grande. Isso. Né? É uma loja dele, ele tem lá uma seção de utilidades, por exemplo. Enquanto o papel higiênico dele está só em 2 módulos. E a seção dele de plástico está em 8, vidro em 3. E aí eu já sei que o problema às vezes não é ele. Olha o que eu vou lhe dizer, é a esposa. É o sócio. Quem compra geralmente plástico, utilidade, é a esposa do dono. Eu vou falar aqui de Salvador, ela vai em feira, faz aquela compra. Então, você tem que ter muita cautela, muito em dizer que aquilo não está dando resultado. Você aprende muito, né? Hoje, você chegar para um dono de loja e dizer assim, ó, para que isso aqui não vende? Não, você não pode chegar assim. Mesmo você sabendo que aquilo não vende, você só muda a pergunta. Você vende quanto disso? Eu estou dizendo a ele que não vende, mas eu estou forçando ele me dizer. Já cheguei dizendo. E eu vi o quanto era ofensivo. Porque hoje os donos de loja têm uma história, cara. Dono de loja hoje, o cara que tem 8 anos de loja, que está com a esposa ali comprando aquele... Você chegar e dizer assim, isso aqui não vende, é ofensivo. Então, é uma estratégia minha também. Tem gente até que faz e está tudo bem. E eu chego e digo assim, ó, poxa, ó, vem aqui.
Tá vendo aqui, ó, como você tá de papel higiênico, 2 módulos de papel higiênico. Olha quando você tem aqui de sabão em pó, 1. Sabe como eu melhoraria isso aqui, ó? Eu aumentaria para 2 módulos de sabão em pó, aumentaria aqui, ó, para 4 de papel higiênico. Aí eu já digo, pode olhar lá em cima que você deve ter fardo pra caramba de papel higiênico. Ele né? Porque é isso mesmo. Eu digo, imagine que você tá com 4. Ele, mas como é que você faz isso? Eu digo, ó, poderia fazer se eu diminuísse aqui. Sim. Você tá vendo quanto você tem aqui de utilidade? Você vende essa utilidade toda, se a gente diminuir, aí você vai, aí ele começa a dizer, por isso que eu falo com fulano, eu digo, não. Aí, e eu gosto de estar conversando com os dois. Porque ele, às vezes, passa para ela de uma outra forma. Sim. E quando você não tá, né? Você passa para ela, tá vendo? Nem chegou aqui e disse que... Eles, às vezes, é passado dessa forma. Então, quando você conversa com os dois, na conversa, você percebe quem compra, você percebe quem gosta daquela categoria ali na loja. Então, aí você vai com jeitinho, vai diminuindo. Chega em um momento que eles querem até tirar. Legal. A gente acaba comprando, eu tô me colocando aí, que eu já fui varejista também. A gente acaba comprando o que a gente gosta, não o que vende, é isso, Ney? Acontece muito com a sua experiência? É igual música, né? Você vai em loja, às vezes, você tá lá ouvindo uma música que você gosta. E o que a gente, às vezes, diz assim, é o seguinte, ó, a música que tá na loja não é para você, é para seu cliente. Então, assim, você tem que botar uma música que agrade a maioria. Sim. Né? Eu já fui... Contar uma história aqui disso aí. Eu era encarregado de uma loja. Antigamente era Petit Preço. O Bom Preço adquiriu o Petit. Tinha alguns gerentes que tinham o padrão de trabalho do Petit. E você ia em uma loja que o cara só ouvia Roberto Carlos. Era o tempo todo. Quando era o plantão, né? Que ele era por plantão. Quando era o plantão dele, era Roberto Carlos, da hora que ele chegava ao final. E tinha uma cliente que sempre fazia queixa, né? Eu, nessa época era do CPD, o CPD ficava próximo, o cliente, antes de entrar na gerência, ela quem é um gerente? A gente aí apontava, tal, mostrava. Ela, meu amigo, toda vez que eu venho aqui, eu tô ouvindo o Roberto Carlos. Aí ela chegou para mim e falou, oi, aí eu quero falar com o gerente. Aí fui lá, fui apresentar. Aí Roberto, sim, pô, eu falei o nome. Aí ela falou assim, meu amigo, se Roberto Carlos vier nessa loja, ele mesmo vai pedir para você tirar a música dele, porque ele vai ficar enjoado. E ele não gostava, né? Ele achava aquilo. Então, a gente percebia que realmente, muda o disco, a gente falava, mas tem aquela coisa, né? O gerente, sim, você às vezes não... O gerente às vezes não lhe ouve. Sempre existiu isso. Hoje a gente diz assim, poxa, cara, ouvir faz parte da evolução de qualquer processo. Sim. E às vezes a gente dizia isso, ele não ouvia. Então o cliente precisou dizer, não foi um só não, foram uns 8 dizer isso a ele, para que ele começasse a mudar. A flexibilizar. A flexibilizar. Legal. Então a cliente dizer, se Roberto Carlos vier aqui, ele mesmo vai pedir para tirar o som dele. Então é isso, é sempre para o cliente, cara. É nunca para a gente. A mesma coisa é comprar. Eu não posso estar comprando plástico porque eu acho que plástico... eu gosto de comprar plástico e me dá um... O pessoal sempre fala, tem uma margem alta, mas que adianta ter margem alta e você levar 6 meses lá para vender aquele plástico. Sim. Então, tudo é a forma de você dizer isso. Como é o alcance que eu vou dizer isso? Como é que eu vou mostrar isso para ele? Eu digo, ó, essa sessão está empatando aquela dali vender. Está empatando que você melhore a venda de sua loja. O que é que a gente pode fazer? Nem 8, nem 80. Vamos embora diminuindo aos poucos. E esse aos poucos que ele vai diminuindo, ele vai percebendo realmente que era necessário diminuir. Aí chega um momento que ele até tira. E como eu estava ali falando antes, hoje ele com os números e ciente e ligado na rede social, ele começa a dizer, não, vou tirar mesmo. Porque ele já sabe que a representatividade daquela seção dentro do supermercado é mínima, não vale a pena. Entendeu? Legal. Gostei muito da forma que você faz as colocações, que você se comunica com o supermercadista. É legal. Não é daquela forma impositiva, né? Você vai ali mostrando os números, conversando ali de uma forma agradável, né? Mas mostrando o resultado, mostrando que dá para ser diferente, mostrando que dá para melhorar. Muito legal, né? Gostei bastante. Bom. Eu gosto muito da frase, né? Investir nos seus negócios, né? Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Eu estou percebendo muito essa transição dos supermercadistas, mercadinhos, mercearias, em começar a investir cada vez mais nos seus negócios, né? Em começar a investir cada vez mais em conhecimento.
Isso é muito bacana. Traz a consciência, né? Ajudando eles a evoluírem cada vez mais, querendo abrir mais lojas. Você comentou muito da questão do associativismo também, que é um outro movimento legal, que o pessoal tem se unido, criado redes, né? Unindo conhecimento, força ali e desenvolvendo. Isso é muito bacana. E o trabalho que você vem fazendo soma muito com isso, né? Trazer o conhecimento, ajudando eles a crescerem cada vez mais. É um trabalho muito importante. Ney, você comentou de checklist, certo? Você orienta lá o supermercado pós-layoutização, o cara criou lá, você fez o projeto, implantou, certo? E aí tem a questão do checklist. O repositor também tem esse checklist, ele vai seguindo esse checklist aí diariamente. Como que ele apresenta isso pro gerente dele? Como que é feito isso? Bora lá, antes de responder, você falou sobre o investimento, né? Investir em conhecimento, Sim, investir nas suas empresas, né? Rende sempre os investir melhores em equipamentos, juros. Investir, mas não esquecer de investir nas pessoas, né? Também. Isso. Porque assim, você compra às vezes uma ilha cara e o cara não sabe nem onde é o dreno da ilha. Nem como é que faz quando ela entrar em degelo, por onde é que a água sai. O repositor da seção. E você falou em investimento, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos pelo Walmart. Né? A gente foi selecionado, a empresa era do Bom Preço, foi adquirida pelo Walmart e ela tirou 2 líderes, ou um líder de cada loja para fazer a viagem, para conhecer a história do Walmart, para entender Legal. Dos processos, entender qual a ideia, o que é que ela quer e tal. E eu fui selecionado. Né? Fiquei uns 20 dias nos Estados Unidos e tal, e entendendo a cultura deles. A cultura dele é o seguinte, é fazer você entender onde ele quer chegar. Né? Em algum momento você estava lá em um estádio com gente do Walmart do Chile, do Japão, da Coreia do Sul, da Argentina, de 11 países diferentes. Né? A gente estava em uma faculdade lá que tinha vários prédios, né? Cada prédio, tipo, aquele prédio é do Brasil, aquele prédio é dos mexicanos, aquele prédio é dos argentinos e tal. E a gente ia para uma reunião e com tradução simultânea, tipo como a gente está aqui, e que eles falavam os números dos países. Onde estava? Estou falando isso em 2002. Foi 2004. Eu já sabia quanto faturava o Walmart da Argentina. Legal. Quanto faturava o Walmart do Chile. Quanto faturava o Walmart da Coreia do Sul. Onde o Walmart queria entrar. Que na época era na Índia. Eles queriam entrar na Índia. Então, você começava a entender o que a empresa se planeja daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. E quem, neste momento, aparecia lá na tela assim, bora ver quantas lojas do Brasil está vendendo agora. Você olhava para o telão, parecia lá as vendas acontecendo... Tipo um BI, né? Já trazia na hora. A informação. Eu estou falando de 2004, cara. Legal. Então, por isso que, às vezes, o que eu estou falando aqui para você não é... Eu acho, é o que eu vivi. Né? E quando você diz assim, poxa, eu acho muito legal essa forma que você... Eu fui lá para frente da loja lá explicar porque eu não estava dando bom resultado. Uhum. E eu sabia que se eu chegasse para minha equipe e fosse assim duro, talvez eu perdesse minha equipe. Sim. Então eu tenho que chegar para minha equipe e podar o que eu ouvi e dizer, a gente precisa melhorar aqui, a gente precisa melhorar ali. Porque assim, a operação de loja, ela é o seu reflexo. E você é o reflexo da empresa. Sim. E você, como está no meio, você tem que saber o que diz para a parte de cima, também filtrar o que a parte de cima lhe aperta e dizer para a parte de baixo, que aí sai o resultado. Então, você hoje, quando é um gerente, que você ouve a operação e você ouve a parte de cima, você tem que ser equilibrado, o equilíbrio. Você tem que fazer... O líder tem que ter um equilíbrio no que diz, como dá o resultado, como não dá. E o dono de loja hoje, quando eu vou até ele, eu sei que talvez ele não teve um preparo. É um cara que cresceu na tora. A gente fala assim na Bahia, né? Sim. O cara cresceu na tora. E o cara que cresce na tora, para você... Eu estou vendendo um serviço a ele. A loja é dele. Eu não posso chegar na loja dele e dizer que está errado. Eu tenho que fazer ele perceber que está errado. Entendeu? E hoje o contrário também. Hoje está mais fácil, né? Porque eles hoje me chamam. Antes eu me apresentava. E tentava convencer devagar que precisava do serviço. Tal. Hoje ele já me chama e já sabe que precisa do serviço. Mas nem por isso eu tenho que chegar na loja dele e apontar suas oportunidades. A primeira coisa que eu digo a um dono de mercado hoje que me chamou do interior é o seguinte:
eu vou visitar 2 concorrentes seus e vou lhe dizer, se eu morasse em sua cidade, em que loja eu fazia a compra. E por quê? Quando eu digo isso ao dono da loja, eu começo a mostrar a ele que ele não está bem na limpeza, que ele precisa melhorar o açougue, que o horti dele precisa de remoção, que ele só tem 2 pessoas no horti e vende 150 mil, precisa de mais uma no mínimo. Então ele já começa a dizer, porque eu começo, mesmo eu sendo de Salvador, eu estou indo para Roraima, eu visitei 2 lojas dele e eu já sei o parâmetro que o cliente dele tem. Sim. Eu estou enxergando a loja dele, mas estou enxergando mais 2 onde o cliente faz compras. Então eu já começo a entender do bairro dele. Então é por isso realmente que a gente tem que ir com jeito mesmo com o cliente. Legal, e é muito sábio, viu? Essa forma de colocar. Sim, você aprende, de né? se comunicar, com certeza. Perfeito. Legal. Você falou de checklist. Checklist e repositores têm checklist. A loja tem que ter checklist. O repositor ele se adequa à loja. Se a loja não tem checklist, ele não vai ter checklist. Ele não vai. O repositor não... Alguns até sim, né? Mas assim, vamos falar da maioria. Não tem. Então, as coisas têm que vir de cima para baixo. Tem que ter o checklist gerencial para depois ter o checklist do repositor. Se eu sou hoje encarregado da seção de limpeza, aí eu sei que eu tenho 2 módulos de sabão em pó, depois eu tenho um módulo de amaciante. Opa, estou no meu módulo de amaciante. Aí eu posso botar lá no checklist. Os produtos estão todos precificados, a seção está sem ruptura, os porta-etiquetas estão adequados para estar colocando... Aí é um checklist da minha seção. Mas esse checklist, o repositor executa. Mas quem supervisiona esse checklist tem que ser o encarregado. Sim. E o líder. E o gestor cobrar do líder se o checklist está sendo feito. Entendeu? Então, quando a gente prepara o repositor tem que ser melhor. Ele tem que ser melhor do que o líder na sessão dele. É o que eu digo hoje. Cara, você todo dia está em sua sessão. Você tem que ser melhor que o seu encarregado aqui. Seu encarregado tem que chegar para você e dizer assim, você tem que chegar para o seu encarregado e dizer, esse pedido que foi feito aqui, dessa água sanitária que está na promoção, não vai dar até o último dia da promoção. Isso não pode partir do encarregado, tem que partir de você. Então, você vai dando a moral ao repositor para que ele se sinta dono do negócio. Ele vai se sentindo importante, ele vai cada vez mais influenciar no resultado ali da sessão dele. No resultado, a gente tem que trabalhar ele assim. Eu estou com um programa lá na frente, em outro momento a gente fala, que é transforme seu repositor em gestor de sessão. Legal, Ney. Uma coisa é você ser repositor, outra coisa é você ser gestor de sessão. Sou gestor de sessão. Mas quando é que ele passa a ser um gestor de sessão? Quando ele aprende a não só repor, quando ele aprende a precificar, quando ele começa a entender de ruptura, quando ele começa a dar sugestão na compra. Isso, às vezes, não pode partir dele, mas pode partir do líder. Se não partir do líder, o repositor mesmo pode chegar e dizer assim, fazer uma sugestão disso aqui que chegou, eu acho que vai faltar esse produto até na promoção, a gente vai botar em uma ponta de gôndola. Então, a gente tem que começar a forçar com que o repositor seja criativo, seja um pouco ousado e tal. Mas se tiver uma liderança arcaica, dura, severa, dificilmente ele vai fazer um repositor realmente se soltar. Mas aí que entra o papel do gestor. Perceber esses líderes, que é uma falha, e fazer com que ele realmente transforme líderes. Sim. Você está entendendo? O líder tem que dar uma volta com o repositor na sessão e ouvir dele aí como é que está a sua sessão, tem isso, começar a provocar ele. Ele vai se sentir mais que faz parte do negócio. Entendeu? Quando ele sente que faz parte do negócio, ele, opa, tô tomando conta aqui desse espaço aqui. Você loteia. Cara, é sensacional, assim, fazer esse gerenciamento dessa forma, entendeu? Legal, Ney. O checklist, o cara pode criar no Excel, ali no computador, as atividades que ele precisa validar e imprimir, coisa simples, né? Vamos pensar agora, alguém que quer implantar isso hoje, uma loja de menor porte. Uma dica, uma sugestão que você poderia dar? Bom, existe checklist de abertura e de encerramento de loja, um checklist, e tem um checklist setorial, checklist do açougue. O que é que tem no açougue? O setor encontra-se limpo, organizado, todos os mix estão na checklist do açougue, checklist do horti. Foi feito remoção hoje no horti, tem que ter quantos cortes de melancia cortado com data de hoje, a loja está limpa, tal. Então, esse checklist, ele pode sair pela própria loja. Ou então tem um checklist universal, né? A gente tem alguns checklists, mas o checklist pode ser criado pela própria loja. E aos poucos ele vai aperfeiçoando, melhorando, incluindo uma coisa, tirando outra. A gente tem um checklist, mas o checklist, como eu disse, o checklist ele pode ser por loja. Tem loja que não tem estacionamento. O estacionamento encontra-se limpo, os encartes estão no lugar correto, Legal. A precificação estão... Isso é o checklist já na entrada de loja. Né? Então, a maioria dos checklists do gerente de loja está aqui. Sim. Mas não adianta estar só na cabeça dele.
ele tem que fazer com que a base dele ajude a ele a fazer o checklist. A loja está pronta Sim. 2 vezes por dia, né? Que na abertura de manhã e na segunda abertura pela tarde. Não é isso? A loja não pode estar faltando coentro, por exemplo. Em Salvador a gente utiliza muito coentro. Você chega às 5 horas, tem coentro, acabou. Nossa. E o pessoal fala, não, e fala em uma tranquilidade, estou falando de coentro porque é regional, né? Salvador, Bahia vende muito coentro, cada, né? Muqueca de peixe e tal. Mas eu posso estar falando aqui de pão. Faltou pão 7 horas e às vezes o padeiro fica alegre, o menino que está atendendo fica alegre. Não acabou. É como se ele estivesse dando um recado assim ao cliente. Você chegou tarde. Pô, aquele cliente saiu do trabalho, passou lá, deu credibilidade ao supermercado para chegar lá para comprar pão, para ele levar para casa, para de manhã. Aí a gente diz a ele que acabou na maior naturalidade. É para a gente se aborrecer. Sim. Entendeu? Diz assim, não. Errei o cálculo. Errei o cálculo, entendeu? Amanhã eu vou acertar. Isso. Então tem que ser visto assim as coisas, né? A gente não pode tratar... Não, se você quiser encontrar as coisas aqui em minha loja, venha de manhã. Porque de tarde não tenho nada. É o horário do cliente, né? É o horário do cliente, é de manhã e de tarde. Né? Legal. Aí a gestão, aí é o checklist. Bacana. Faz checklist, esse pão vai dar até que hora? Começa a ouvir o padeiro. Porque às vezes quem está determinando a quantidade do pão é o padeiro, não é o líder. Aí entra aquilo do gerente merceeiro que eu falei lá atrás. Lembra que o gerente é muito preocupado com ponta de gôndola, onde vai botar cerveja e tal. Ele não vai lá na padaria. Perguntei aí qual a quantidade hoje. Vai dar? Bora ver como é que faz. Ontem faltou. Às vezes nem o padeiro sabe porque o padeiro já foi embora. Sim. Entendeu? É todo uma operação de loja, né? Ô Ney, como o mercado deve se comportar quando dá ruptura e a gôndola vai ficar vazia? Qual que é a melhor estratégia? Ruptura. A ruptura ela pode ser... Eu costumo dizer o seguinte, existem os 3 pilares os pilares da reposição, né? O ciclo da reposição, que é compras, liderança e repositor. Quando deu ruptura, os 3 erraram. Uhum. Errou o repositor, errou o líder, que não acompanhou, errou compra, por algum motivo, comprou menos, ou o produto está no depósito e não está lá. O problema é a gente identificar onde foi o erro. Primeiro, se a gente tiver todinho correto, a gente fica sendo avisado pelo repositor que aquilo vai faltar. Uhum. Se não comprar, vai faltar. E se o líder der aquela volta com o repositor todo dia na sessão, vai dizer, ei, o que é que você tem hoje? O que é que você acha? Você começa a forçar do repositor as oportunidades, as pendências que ele tem. Esse leite aqui pediu, depois que a gente mudou de lugar, está vendendo legal, eu acho melhor aumentar um pouco a venda dele. Você faz o repositor ser mais participativo. Sim. Então, quando você aproxima a reposição de compras, cara, você tem menos problema de ruptura. A ruptura sempre vai ter. Pode ter ruptura por problema do fornecedor. Sim. Você está entendendo? Mas o maior problema é quando tem ruptura porque em algum momento não houve comunicação. Um dos maiores problemas hoje no supermercado é falta de comunicação. O comprador faz uma boa negociação com o fornecedor, mas esquece de dizer ao gerente dele, fiz essa negociação, a gente tem que botar esse produto em um ponto extra legal, que a gente precisa vender, a negociação foi boa. Não, aquela ponta de gôndola está negociada. Aí o repositor não fica sabendo, o líder não fica sabendo, o repositor não fica sabendo, só fica sabendo quando o promotor do fornecedor chega na loja dizendo que aquela ponta é dele. Sim. A comunicação houve, cara, entre o fornecedor e o promotor, mas a comunicação falhou entre compras e líder, que consequentemente faltou entre compras e repositor. Então quem chega na loja se achando? O promotor. Diz, essa ponta é minha, já chega com uma treina medindo, dizendo, não, isso aqui tem que sair. E o repositor é surpreendido. Aí o erro mais fatal, o gerente ou o líder da loja é surpreendido também. Aí liga para o gestor da loja ou por compra, o cara diz, não, rapaz, foi uma negociação, eu esqueci. E a gente acha isso normal. Não é normal. Não é normal esquecer uma negociação e não passar. Se a gente tratar uma falta de comunicação dessa como uma coisa banal, como uma coisa simples, você vai ter problema o tempo todo. Vai acontecer novamente. E compra sempre vai achar que ele pode errar. Sim. Porque ninguém chega para a compra e diz, cara, você errou. O gerente de loja tem que se incomodar com a falta de venda que ele vai ter. Sim. Entendeu? Não, porque... Vai impactar na meta dele. Não, vai impactar na meta dele. Olha o lance da meta. Sim. Entendeu? O cara vai dizer, cara, você vai me causar um problema aqui. Isso aqui a gente... Produto de curva A, você negociou e não me falou, você tem que me falar. Você entendeu como a comunicação tem que ser unida? Tem que... A comunicação de compras, gerentes ou líder de loja e repositor tem que... Faz sentido? Sim. Porque o compra alguém tem que botar na execução. É o repositor. E antes do repositor, o líder tem que entender o que foi comprado.
É um processo mesmo de comunicação, cara. Não Legal. tem outro caminho. Então, e aí gerou um buraco lá, gerou uma ruptura, tá lá. Como que o mercado deve se portar? Como que passar essa percepção pro cliente? Como que resolve Uma falha agora? grave, cara. Certo. Isso aí é grave. Se fosse aí de multa de trânsito, era aquela pior que tem. Você deixou o pior problema acontecer, que é a ruptura mesmo. Sim. Lá. Ok, já aconteceu. Primeiro passo é fazer aquele produto chegar de imediato à loja. Se o cara tem mais de uma loja, pegar de outra. Se o cara tem direto contato com o fornecedor, resolver logo. Porque tem produtos que, quando você diz assim, um buraco, que do jeito que você falou, é um produto de curva, é um produto que tem um giro alto. E a gente tem que fazer com que o cliente não tenha esse impacto. A gente tem que se mexer, tem que realmente fazer as coisas acontecerem para que, já que tem um impacto, que seja um impacto menor possível. Minimizar ele, né? Minimizar ele. Agora já foi, não adianta você estar tapando buraco. Eu poderia dizer que não, pega outro produto. Não é normal. É realmente resolver o problema ali da gôndola e resolver agora o problema da falta. Sim. E depois fazer uma reunião com o cara e dizer assim, cara, me explica aí por que faltou isso aqui. Me convença. Ó, eu voltando lá para supervisão. Sim. Me explica aí por que faltou isso aqui. E o comprador tem que ser chamado também. Ó, comprador, eu tenho comprador e tem gerentes, né? A gente sempre brinca o seguinte, se a compra não se juntar ao gerente, o repositor fica de lá zangado porque faltou aquele produto, ele vai dizer assim, eu sabia. Mas quando está todos os três unidos, o problema realmente deixa de ser um e passa a ser da equipe. Mas para isso, bora chamar o repositor para o nosso lado, bora aproximar compras também. E líder, você que está no papel da base e de compras. É treinar a liderança, cara. E, consequentemente, treinar o operacional e aproximar compras para você. Você vai ter menos problema. Legal. Ney, última pergunta. Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Bora lá. Eu acredito, né? Você com a sua experiência, você vai falar aí. Eu acredito que poucas empresas fazem isso na prática. Como se preparar ou como criar uma agenda para datas comemorativas? Pronto. E você falou tudo, né? Você disse que poucas empresas fazem, né? É porque a gente está conversando aqui, mas a gente sabe que tem loja que faz e loja que não faz. E quem faz tem resultado melhor. Né? Quem não faz não tem tanto resultado com quem sai na frente. A gente está chegando agora ao Dia dos Pais, né? A gente está falando aqui, foi antes do Dia dos Pais, mas também tem 7 de setembro. Dia dos Pais agora, dia 14, vamos dizer que a gente está 10 dias antes do Dia dos Pais, a negociação já era para ter acontecido. O que é que eu vou botar junto do meu açougue? Qual a cerveja eu vou colocar? Se eu vou colocar Heineken, se eu fiz uma boa negociação com a Heineken para estar colocando lá um pallet junto do açougue, se eu vou ter umas carnes o suficiente para estar fazendo lá, faça seu churrasco, se eu vou ter na minha ponta de gôndola a principal, um produto que realmente tem a ver com a data. Ou se eu negocio minhas pontas de gôndolas e chega uma data dessa comemorativa, eu não tenho onde colocar porque eu negociei tudo. Sim. Eu já acho que 50% das gôndolas da loja tem que ser da loja para essas datas sazonais. Então, hoje é você ter o plano anual. Na verdade, eu não estou falando do plano do ano, do mês que vem, não. Eu tenho o plano anual da reposição. É de janeiro a dezembro. Sim. Né? Que plano é esse, Ney? Eu estou em janeiro. Quando é carnaval? Eu estou em janeiro. Quando é carnaval? Qual a data do carnaval? Isso eu estou falando do setor de compras. Aí compras vai se ajustar melhor, porque o melhor da venda é o quê? A compra. E se ele comprar com antecedência aquilo que ele vai comprar com preço melhor. Hoje, talvez não necessariamente, mas ele já vai usar uma estratégia de compra para saber o que é que ele vai vender no carnaval. De janeiro para fevereiro. Chegou fevereiro, vem março. Aqui na Bahia, março, a gente fala muito da Semana Santa. Qual a ponta eu vou estar colocando meus produtos da Semana Santa? Olha que eu estou em abril, eu estou um mês antes, já pensando no mês lá na frente. Porque senão, o que é que vai ocorrer? A gente sempre vai estar apagando incêndio. Comprando rápido, tentando negociar para estar apagando incêndio. E aí, aquela loja que se organizou, que se planejou, sai na frente. Sim. Porque o cara, quando chegar lá 15 dias antes da sazonalidade, ele vai começar a perceber, poxa, ali já tem os produtos lá da sazonalidade, eu vou fazer minhas compras aqui. Então o cliente... Estava melhor preparado, né, Ney? Internamente já sabe qual loja se prepara. E é lá que ele vai. Sim. Entendeu? Então eu acho que quem sai na frente, bebe água limpa. Que já legal. ouviu esse ditado? E muito pertinente para o momento.
Galera, estou com o Ney Lealt, que podcast sensacional, muitos insights, muitos aprendizados. É isso aí. Ney, deixa uma frase, Ney, para quem está nos ouvindo agora. Surgiu agora, mas assim, que você vai mudar, eu sei. Eu só não sei quando. Então, se apresse, porque o comércio é muito dinâmico. O varejo é dinâmico, né? No Bom Preço, a gente dizia o seguinte, que a única constante dentro do varejo são as mudanças. Uhum. É a única coisa que a gente sabe que vai ter, as mudanças. Legal. Então, saia na frente. Legal. Não é isso aí? Vou até expandir. Nas nossas vidas, né? A única certeza... Muda o e a tempo todo. a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que evoluir, a gente tem que estudar, a gente tem que crescer, tem que se desafiar. Perfeito. É isso que vai colocar a gente no patamar, num degrau sempre acima do que a gente está hoje, né? Perfeito. Muito bem colocado, é isso aí. Ney, como que nós achamos você nas redes sociais? Bom, o nome não é difícil, Ney Lealt, né? Se você pesquisar até no Google aí, Ney Lealt, vai sair. A gente tem um canal no YouTube também, né? Bacana. É muito bacana. A gente com algumas inaugurações de loja, dando dicas de layout, dando dicas de reposição. O canal do YouTube também é Ney Lealt. A gente tem nosso Instagram, é um Instagram também, Ney Lealt também. Você chega lá no Instagram, coloca Ney Lealt, Ney com Y, procura lá Ney Lealt. E a gente dá diariamente, cada sacada, umas dicas, e a gente vai colocando no nosso dia a dia. Inclusive, esse podcast aqui, lá pra frente vai estar lá também, viu? Com certeza. Que legal. Prazer imenso receber você aqui, Ney. Obrigado aí por compartilhar seu conhecimento com a gente. Faz muita diferença. Galera, é isso aí. Agradeço você também que nos acompanha até aqui. Siga a Supiclass nas redes sociais. Curta, comente, compartilha. Deixa suas dúvidas lá. E até o próximo podcast. Valeu, abraço! Fui! Valeu!